Excelentíssimo deputado, deputados e deputadas, boa tarde. A gente hoje, infelizmente, sequer pode falar boa tarde, né? Porque hoje é um dia muito simbólico para o nosso país. Afinal de contas, a gente tem aí um ex-presidente preso e a gente se pergunta por que as investigações não foram de fato à frente à época que ele era presidente, inclusive. Então, é uma pergunta que fica para a nossa sociedade para poder refletir por que essa prisão agora e antes não ocorreu. Mas, de qualquer forma, eu venho aqui tratar de diferentes assuntos. Assuntos que têm relação diretamente com a vida das pessoas. Uma questão de vida ou morte. E para isso, senhor presidente, trago aqui, hoje é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, 21 de março. E lembrando essa data, que em 1960, lá em Joanesburgo, teve uma grande manifestação onde se reivindicava o direito de ir e vir durante a política aí racial, né, racista do apartheid. Então, naquele momento de reivindicação, forte reivindicação, foram mortas 69 pessoas foram mortas 69 pessoas e 200 pessoas ficaram feridas, no momento em que elas reivindicavam ter o passe livre por toda Joanesburgo. Então, olhar hoje todo o processo racial e de racismo que a gente tem no nosso cotidiano, na nossa vida profissional, acadêmica, enfim, o racismo está em tudo. E ter um crachá para que você possa passar, né, ainda hoje funciona na nossa sociedade. Não por acaso o nome dessa lei, sobre a qual essas 69 pessoas foram mortas porque criticavam essa lei, chamava Lei do Passe. Ou seja, pedindo licença para passar em determinados lugares. E isso ainda hoje, infelizmente, acontece. Infelizmente, hoje, a nossa querida deputada Doni Monteiro passou por uma situação constrangedora. E essa situação constrangedora não se limita a essa casa. É importante que seja dito. Essa situação de racismo e não reconhecer numa pessoa negra a possibilidade de ser uma deputada, não é privativo desta casa de lei. Isso acontece em outras casas de lei, né? Aconteceu com a própria Marielle, momento em que também não reconhecia como vereadora. Isso aconteceu com a deputada federal Talíria Petroni. Isso aconteceu com a deputada estadual Mônica Francisco. Ou seja, ainda hoje a gente precisa de passe para estar nos espaços públicos, inclusive. Então, é muito importante que a gente faça essa avaliação e faça essa costura de quanto a nossa sociedade ela é racista e esse racismo é institucionalizado. Esse racismo é estrutural e a gente precisa acabar com isso de forma muito pedagógica, de forma didática, fazendo, primeiro, reconhecendo o seu racismo. Afinal de contas, a gente olha para uma deputada negra e a gente acha que não é deputada porque é uma negra e se parece com a maioria da população do nosso Brasil. Afinal de contas, temos uma maioria de pessoas negras na nossa sociedade. Então, é importante trazer isso. E é claro, senhor presidente, que a gente não vem aqui apontar o dedo para as pessoas. Pelo contrário, a gente vem aqui alertar que isso é cotidiano na nossa sociedade e que para isso a gente precisa de uma campanha de formação, uma campanha de escurecimento para que as pessoas possam entender que a nossa sociedade é preta. Enquanto a gente achar que o racismo não existe, a gente vai continuar tendo essas situações de racismo na nossa sociedade. Então é muito importante que a gente faça essa análise. E não à toa, senhor presidente, que a gente também vê um aumento do número de feminicídios de mulheres negras, né?
cresceu em 15% nos últimos 10 anos o número de feminicídios de mulheres negras, enquanto decresceu em 8% o número de mulheres brancas que foram vítimas de feminicídio. Não é à toa também, porque a gente tem 2 gatilhos aí que são terríveis. Afinal de contas, é um machismo aliado com racismo, olhando para o corpo dessa mulher negra como objeto, como propriedade, e aí a gente tem aí uma situação de completa violação. E é importante trazer que hoje 2 casos de tentativa de feminicídio nos chamou a atenção aqui no Rio de Janeiro, e os dados daqui são alarmantes. Só nesse mês, no Rio de Janeiro, 40 mulheres sofreram uma tentativa de feminicídio. Isso é seríssimo se comparado com os dados em outros momentos, né? Por exemplo, em 2017, 2 a cada 3 mulheres mortas são negras. Esse dado do racismo não é por acaso. É uma sociedade que se estruturou na escravidão, se estruturou historicamente numa lógica onde alguns seres humanos, por conta da sua raça, da sua cor, é considerado subalterno ou sub-humano, né? Isso é muito sério. E aí, olhar quais são os outros gatilhos, né? Hoje fizemos a instalação da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Uma CPI urgente que, diante aí do óbito de nascituros, né? Foram 6 em apenas um mês, e agora, na semana passada, mais 2, mas no final das contas, só esse ano foram 10 óbitos de nascituros no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Isso chama muita atenção quando a gente vai ver que mulher é essa também que sofreu uma situação que a gente precisa investigar, e é por isso que vai ter a CPI sobre a qual eu presido, mas também entender em qual situação essa mulher foi colocada diante de uma violência obstétrica. A possibilidade é muito grande. E a violência obstétrica, é bom que se diga, ela acontece antes, durante e depois do parto. Mas a gente olha para esse Estado, quando o Estado não é ele mesmo o que provoca a ação para violar essa mulher, ele também é negligente quando há a morte desses bebês, e a gente precisa, enquanto ente fiscalizador do nosso Rio de Janeiro, responsabilizar as pessoas, sim, que precisam ter mais coerência, qualidade no trabalho, no serviço de saúde para as mulheres de Cabo Frio. E não é à toa, senhor presidente, porque esse hospital de Cabo Frio é referência na região dos lagos. Então, a gente precisa urgentemente falar desse assunto, e não é à toa que na próxima semana, na terça-feira, faremos uma oitiva com as mães que perderam seus filhos, nesse momento aí de muita dor, mas de muita urgência, porque é o momento que a gente vai falar disso, e essa casa, obviamente, tem responsabilidade. Outro assunto que venho tratar aqui é sobre o assassinato de um menino chamado Cauã Peixoto, de 12 anos, neste fim de semana. Cauã estava na Chatuba, em Mesquita, e foi morto. A gente precisa saber se de fato houve uma operação policial, porque é isso que está nos relatos e em todos os jornais. Mas hoje, encontrando a mãe do Cauã, Luciana Pimenta, que chegou até a gente na presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos para falar do tamanho da sua dor em perder o seu filho, mas também para se sentir acolhida por essa comissão que dentro dessa casa também tem essa responsabilidade de acolher essas pessoas. E aí, senhor presidente, olhar os dados sobre a vitimização de crianças e adolescentes no Brasil são terríveis, né? Nos últimos 20 anos, foram 150 mil crianças e adolescentes vítimas de violência letal. Isso é muito grave, porque a gente perdeu gerações e mais gerações de jovens nesses últimos 20 anos. E é importante trazer que esses dados, né, dão uma pesquisa da Fundação Abrinq, que foi
publicado no dia 13/3 desse ano, com base nos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, né, o DataSUS. O número de mortes envolvendo violência letal por arma de fogo contra crianças e adolescentes aumentou 114% no país, desde que esse indicador começou a ser monitorado pelo Ministério de Saúde no ano de 97. Ou seja, a gente teve um aumento de mais de 100% de assassinato de jovens por arma de fogo. E aí a gente precisa lembrar, né, todo o pacote anticrime que está colocado pelo Moro em âmbito nacional, também o decreto do presidente trazendo aí uma flexibilização para o porte de armas, e a gente precisa também dizer que essa mesma mulher que sofre o feminicídio, muitos dos casos foram por arma de fogo. E esses jovens que a gente acabou de trazer aqui os números, foram mortos por arma de fogo. A gente tem que olhar essa sociedade e não naturalizar isso que está acontecendo. Quando a gente vê essas vítimas, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em seu 12º relatório anual, alerta que no Brasil, em 2018, 175 pessoas foram vítimas de violência letal por dia. Por dia. Um Boeing 737 cai todos os dias no Brasil. Se você não se incomoda com isso, se os senhores deputados não se incomodam com isso, se as casas legislativas, o nosso Estado brasileiro não se incomoda com isso, a gente tem um problema muito grave. Tem um problema muito grave de considerar que pessoas sejam mais ou menos passíveis ali de serem mortas ou não. É muito sério, senhor presidente, o que a gente vivencia, e não é à toa que quando a gente traz aqui as operações policiais como algo que a gente deve sim regular, e essa casa precisa dar resposta a isso. Por isso que no dia 28, às 10 horas da manhã, faremos a nossa primeira audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos, tratando exatamente das operações policiais que ocorrem no Rio de Janeiro e a garantia do Estado Democrático de Direito. A gente precisa olhar o que está acontecendo, ver que a segurança pública é um assunto de extrema urgência diante do elevado número de homicídios, do elevado número de feminicídios, mas também olhar o quanto que essa casa é responsável por travar esses debates, né? Porque a violência ela é estrutural. E para muitos, uma gramática válida para azeitar as relações sociais como o tempo da escravidão, né? Nossa república não superou essa herança de sociedade escravagista, que fomos em algumas medidas e ainda somos. Então, essa Constituição de 1988 precisa, inclusive, trazer para a gente que estamos nessa casa um olhar mais humano e mais qualificado, porque a gente está naturalizando que todos os dias caia um avião 734 aqui no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.